E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para a primeira aula do curso básico de Organização Computacional. Estou trazendo um cursinho aí bem básico para vocês aí, para estar ensinando um pouco aí sobre organização de computadores. E vamos que vamos, porque o tempo é curto. Eu vou estar tentando trazer aí ao longo deste curso aí vídeos bem rápidos, né, para não ficar aquele negócio cansativo, aquele negócio chato ali de você ficar muito tempo na frente do computador. Vou tentar ser bem rápido e bem objetivo. Bom, antes da gente começar aí o nosso cursinho de organização computacional, a gente tem que aprender pelo menos o básico ali da história do computador, né? Como foi criado, em que ano que começou e tudo mais. E a aula 1 vai falar sobre isso. Bora lá! História do computador. A geração 0 começou com computadores mecânicos e eletromecânicos. A geração de computadores mecânicos se resume ao uso de equipamentos que otimizaram processos da civilização através do uso de alguns dispositivos, como, por exemplo, aqueles que facilitam o cálculo de resultados. O primeiro computador, ele na verdade não era algo assim com mouse, aquele negócio bonitinho com teclado e tudo mais. Ele era basicamente uma calculadora de somar e subtrair. Simplesmente isso. Ela foi criada ali 500 anos antes de Cristo e se chamava ábaco. Ela foi uma calculadora ali muito simples para ajudar ali os trabalhadores agrários ali a ver ali quanto que colheu, sei lá de que, aquelas coisas todas. Muito simples, apenas uma calculadora onde você mexia aqui esses círculozinhos ali e você podia saber quantos que somou, subtrair e tal. Uma coisa bem simples. Entre 1642 e 1644 foi inventada a primeira calculadora de somar e subtrair mecânica. Ela era totalmente mecânica. Ela foi criada por Blaise Pascal. Quem não sabe quem é Blaise Pascal, ele foi um físico e filósofo francês que criou essa calculadora aí para estar ajudando o pai dele a calcular impostos, as finanças lá. Na época, ele trabalhava na França junto com seu pai. Quem quiser se aprofundar mais na história dele aí, eu posso estar depois deixando o link na descrição aí. Mas não vem muito ao caso. Essa calculadora aí foi a primeira calculadora totalmente mecânica criada. Ela era basicamente feita de engrenagens e ali a pessoa dava o primeiro giro, creio eu que aparecia ali o número que a pessoa colocou no visor ali acima e assim ia somando. Muito básico também, né? Somente somar e subtrair. Em 1673 foi inventada a primeira calculadora das 4 operações fundamentais, né? Calcular, subtrair, somar, subtrair, dividir e multiplicar. Ela foi criada por Gottfried. Sempre erro o nome desse cara, nem sei como é que se pronuncia direito. Mas ele era também um físico e cientista alemão que teve essa ideia aí, conseguiu criar essa calculadora aí com as 4 operações fundamentais e que naquela época era foda, cara, era foda. Não existia quase nada e ele criou essa calculadora aí das 4 operações. Aí, logo depois disso, a gente já começa a passar para a geração de computadores eletrônicos, né? Por causa da baixa capacidade e desgaste de peça de máquina, né? Tinha que trocar muita peça porque era tudo engrenagem. A engrenagem ali muitas vezes desgastava, ficava ali que tanto de peça de ferro corroendo a outra. E era muito difícil, o custo era muito alto para ficar trocando, tá? A pessoa tinha que ter um certo conhecimento de mecânica, então era muito complicado. E aí eles começaram a estudar um pouco mais, a pensar e conseguiram criar a primeira geração de computadores eletrônicos, né? Na verdade, ela é dividida em quatro gerações. A primeira geração é a geração da válvula. A válvula é essa imagem que vocês estão vendo aí. Ela é muito semelhante a uma lâmpada, né? Onde somente corria ali dentro dela elétrons. Eles davam os comandos ali para os dispositivos de entrada e esses comandos eram basicamente elétrons que passavam por essas válvulas, passando e até chegar no dispositivo de saída, no caso uma tela ou algo semelhante a um fax, onde saía ali os seus resultados de cálculo, né? Mas basicamente somente cálculos, né? Expressões numéricas, etc, etc. Mas a quantidade de elétrons que essas válvulas conseguiam
suportar eram muito poucas mesmo. Então, para estar executando várias expressões numéricas, era necessário muitas válvulas mesmo, tanto que nessa época os computadores chegavam a preencher assim, um quarto inteiro, sabe, de tantas válvulas que tinham. Era uma coisa assim, bem básica, né? Era só somar, subtrair, dividir e tal, etc. Mas era um computador gigante. Claro que na época era o bicho. Aí na segunda geração foi inventado os transistores, né? Foi entre 1955 e 1964. Os transistores, eles são muito mais econômicos do que as válvulas, né? Consumiam bem mais energia e se desgastavam com um tempo muito maior, né? A durabilidade deles era muito maior. Então eles foram trocados pelas válvulas, né? Substituíram as válvulas. O TX-0 ele foi o primeiro computador transistorizado a ser desenvolvido. Olha aí o tamanho dele, né? Ele é bem extenso, parece aqueles negócios da NASA lá. E é a segunda geração, está evoluindo e mesmo assim os computadores eram muito grandes. A terceira geração ela foi feita de circuitos integrados, né? Ela é toda feita de silício por Robert Noyce, físico e um dos fundadores da Intel. Os circuitos integrados eles eram nada mais, nada menos que um conjunto de transistores. Eles conseguiram aperfeiçoar esses transistores e fazer eles bem menores. Juntaram tudo, integraram e fizeram os circuitos integrados, que são essa imagem aqui que vocês podem ver aqui embaixo. Isso aqui é um circuito integrado, ou seja, uma junção de transistores. A quarta geração, VLSI, traduzindo na verdade significa interação de circuitos em larga escala, né? Very Large Scale Integration. Essa geração veio mais como uma evolução dos circuitos integrados, onde a tecnologia permite hoje a inclusão de bilhões de transistores num chip, né? Um chip de celular. A gente está falando mais de computador, no caso, o processador de um computador. Ele é nada mais, nada menos do que milhões de transistores, minúsculos. Para a gente ter uma ideia, como diz aqui, ó, um nanômetro equivale a 1 bilionésimo de milímetro. Ou seja, cara, é uma coisa assim que não dá para você ver a olho nu. É muita coisa mesmo. E aqui embaixo a gente tem uma demonstração. O Intel Pentium ele foi desenvolvido em 1993, né? Já é mais antigo. Hoje em dia aí, você não vê muito computador na atualidade com Pentium, né? Até vê, mas ali no cantinho dele, não é muito famoso, digamos assim. Ele tem 3,1 milhões de transistores. E não é uma coisa assim, né? Pelo menos hoje não é uma coisa assim. Tecnologia de 800 nanômetros. O Play 3, aqui, desenvolvido em 2003, ele tem 234 milhões de transistores, né? Então, assim, é uma coisa enorme, cara. E aí, um dos mais desenvolvidos aí, o Core i7, desenvolvido em 2014, tem 1,4 bilhões de transistores, né? Que é a tecnologia de 22 nanômetros de 4 GHz. Então, assim, cara, é uma coisa... se você parar para pensar, é uma evolução muito grande, mas nada é mais do que informações em forma de elétrons passando ali pelos transistores, entendeu? Por isso que, graças à tecnologia hoje, foi desenvolvida com um processador desse tamanho. Todo mundo sabe o tamanho de um processador, deve ter o quê? Centímetros, assim, é bem pequeno. Você carrega ele na palma da sua mão, tem 1,4 bilhões de transistores. Hoje já tem aí o i9, que já é mais avançado, entendeu? Então, consegue processar mais informações. Quanto mais informações, mais caro vai ser, vai ter um nível de processamento melhor, vai ter um resultado melhor, e assim foi evoluindo até chegar no que a gente está hoje. Essa foi a primeira aula, espero que você tenha entendido aí um pouco da história do computador, e é isso, bem básico, bem simples e bem rápido. Espero que vocês tenham entendido. Se você tiver gostado do vídeo, você deixa o seu like. Se você não gostou, você deixa o seu dislike aí, comenta aí pra gente estar melhorando o canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!